Olá, hoje estamos chegando no segundo domingo do tema Família, Projeto de Deus. Estamos no meio de uma campanha, temos chamado essa campanha de 40 dias de jejum e oração pela família. Nós acreditamos que se pagarmos o preço da busca, da oração, do clamor, do jejum, as nossas famílias poderão ser abençoadas. É um projeto que envolve muito mais a bênção da nossa família em particular, mas as famílias dessa cidade e a todas as famílias que esse programa alcançar também pela internet. Eu quero começar esse momento lendo um texto da Palavra de Deus que fala sobre a ressurreição. Escute só o que diz esse texto sagrado em João, capítulo 11, verso 25. Diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse texto sagrado, normalmente, ele é muito aplicado quando se fala de evangelismo ou de obra missionária, porque nós falamos de um Deus que pode nos trazer vida. E a garantia que nós temos é que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Mas eu quero pensar sobre o prisma da família, pensar a ressurreição a respeito desse poder da ressurreição aplicado à família. Primeiro, olhando para o texto sagrado, a Bíblia declara, e é Cristo quem faz essa declaração, que Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida só são necessárias quando se tem morte do outro lado. Não faz sentido ressuscitar o que já está vivo. Só podemos ressuscitar o que já morreu. E quando pensamos em muitas famílias, existem vários níveis de mortes instalados ou instaladas na família. Existem mortes conjugais, relacionamento entre marido e mulher que já perderam o vigor, que já perderam o brilho, a satisfação e ali o que tem é morte. Existem também níveis de morte na relação de pais para filhos e filhos para pais, em que relacionamentos foram quebrados, houve uma grande ruptura e você não tem mais o pai ou a mãe sendo honrada por esse filho. E você não tem mais esse pai ou essa mãe, né, tratando esse filho como filho. Até o trata juridicamente, porque ele foi registrado como filho, mas essa paternidade ou essa maternidade estão comprometidas e esse filho sofre desamparo. Existem vários níveis de morte, né, na vida de uma família ou de muitas famílias. E esse texto sagrado diz que habita em Deus o poder de ressuscitar o que está morto, de ressuscitar quem morreu ou o que morreu. Nesse caso, o texto fala da ressurreição de Cristo, do Filho de Deus, e diz aqui, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O mesmo Deus que tirou o Filho, Jesus Cristo, da sepultura e que o fez vencer o maior de todos os inimigos, que é a morte, a Bíblia diz isto, que o maior dos inimigos e o último inimigo a ser vencido é a morte. Nós temos vários inimigos, mas a morte certamente é o maior de todos eles, porque ninguém venceu a morte senão Jesus. Todos nós nos deparamos com a morte a todos nós provoca assombro. Mesmo aqueles que sabem da eternidade, que sabem desse ato gracioso de Deus que é a salvação da alma, mesmo assim, a morte é algo assombroso. E quando a morte bate à nossa porta, nós podemos ter para ela uma resposta. O nosso Deus venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e vive está e habita em nosso meio. E por causa disso, não preciso ficar aterrorizado quando o assunto for a morte. A gente pensa isso da morte física ou a morte espiritual, mas eu quero aplicar isso, como eu tenho dito, à família. Quantas famílias estão morrendo? Quantos casamentos estão morrendo? Quantos relacionamentos entre pais e filhos estão morrendo? E se podemos avançar um pouco nessa afirmação, existem muitas famílias que já morreram e que já foi inclusive sepultada esta família. E mesmo que aparentemente esteja ali morando na mesma casa, comendo na mesma mesa, dividindo as despesas, essa família já está morta. Porque o que define uma família é comunhão, respeito, honra, cumplicidade, afeto, acolhida, aceitação, são coisas que definem uma família, intimidade, e muitas famílias passam longe desses princípios e desses valores. Estão ali, mas não são uma família, porque já morreu a ideia de família.
já morreu a ideia de casamento, já morreu a paternidade, a maternidade, já morreu. São apenas pessoas que habitam o mesmo endereço, mas experimentando todos os dias uma profunda morte existencial quando o assunto é família. Mas a Bíblia diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que Ele mesmo é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que seja morto, viverá. O que eu quero dizer com isso é que não tem família morta que Deus não ressuscite, não tem casamento morto que Deus não ressuscite, não tem diferença, distância, desafeto entre pais e filhos, que isso é igual à morte, que Cristo não ressuscite. Deus pode fazer viver o que está morto dentro da nossa casa. Deus pode fazer viver o que já morreu dentro do nosso casamento. Deus pode fazer viver o que já morreu no nosso relacionamento com os nossos pais ou com os nossos filhos. Deus pode fazer viver. Aliás, só Ele pode. O mesmo poder que estava sobre Jesus e que o fez romper com a sepultura, que o fez romper com a morte, é o mesmo poder que está à sua disposição, que está à minha disposição para fazer viver o que já morreu em nossas famílias. Existem famílias que já não sabem mais o que é respeito. Existem famílias que já não expressam afetos, pelo menos bons afetos, não expressam carinho, afago, amor. Existem pais que já não colocam seus filhos no colo, já não os abraçam. Há alguns casos, inclusive, é algo inexistente, nunca abraçou, nunca beijou, nunca disse que amava, nunca participou da vida desse filho ou dessa filha, nunca fez uma tarefa de colégio, nunca orou com esse filho ou com essa filha antes de dormir, nunca esteve presente nas horas de decisões relevantes na vida desse filho ou dessa filha, ou vice-versa, né? Às vezes é o filho e filhas que acabam desonrando seus pais, que exploram ao máximo, mas não são companhia, não são respeitosos, não honram seus pais, não têm essa presença de filho na vida dos pais, e aí por diante. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que vai aí a sua família, seu casamento, como que vai o relacionamento com seus pais, com seus filhos, mas uma coisa é certa, se tem morte, existe um Deus que fala de vida. Se tem morte na sua casa, tem um Deus que ressuscita mortos, um Deus que chama à existência o que já não existe, um Deus que traz vida aonde a morte já foi instalada. Esse Deus quer habitar a sua casa, esse Deus quer habitar a sua vida em particular, mas mais do que isso, Ele quer abençoar a sua casa, a sua família. Eu tenho declarado aqui, e isso foi declarado em vários momentos, em vários programas, que o primeiro milagre que Jesus realizou foi numa festa de casamento. A primeira instituição criada por Deus foi a família. A família é tudo, é o maior tesouro que Deus deixou na terra. E se você está experimentando um tempo de morte, que tal clamar aquele que tem vida? Que tal clamar aquele que pode ressuscitar o que está morto? Clame a Jesus, busque a Deus, pague um preço de orar e jejuar pela sua casa. Você pode ter certeza que você não vai se decepcionar em Deus. Se você pagar um preço, e eu estou falando de preço, não é preço para a salvação, estou falando de santidade, vida de oração, leitura da palavra, jejum, enfim, você buscar a Deus, é esse o preço que eu estou falando, em favor da sua casa, da sua família, o que está morto vai ressuscitar. Os afetos que morreram, o respeito que morreu, a honra que morreu, a intimidade que morreu, o desejo que morreu, tudo isso pode ser ressuscitado, porque Jesus Cristo, como Ele mesmo declara, é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Desejo para a sua casa vida e vida de Deus. E mesmo você do outro lado esteja argumentando, pastor, mas a minha casa agora tem morte. Quer dizer para você que no lugar da morte, a vida pode ser instalada, porque Deus é Deus que fala de vida e não de morte. Ele quer que você tenha uma esperança, um renovo no seu coração, um entendimento diferente de que Ele é Deus de milagres. E aonde tem morte, pode ter vida. E que Deus te dê vida e vida em abundância para você, sua esposa, seus filhos, seus pais, enfim, para a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.